Vamos lá. A maior fonte de alegria e de tristeza. É sobre isso que vamos conversar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Para nós, seres humanos, a maior fonte de alegria e, ao mesmo tempo, a maior fonte de problemas e tristezas são os relacionamentos. Claro que eu estou falando dos relacionamentos humanos. Muitas pessoas se relacionam com animais como se fossem pessoas. Pensando bem, eu acho que é muito mais fácil se relacionar com animais como se fossem pessoas. Os animais, por mais dóceis, por mais que gostemos deles, não são pessoas, claro. Se tem uma coisa que nos agrada, meus irmãos, é compartilhar com as pessoas as nossas alegrias, com aquelas pessoas que nós temos relacionamento, é claro. Compartilhar as nossas vitórias, as nossas conquistas, mas também as nossas tristezas, as nossas derrotas e fracassos. Muitas vezes são nos relacionamentos que nós vamos conversar sobre essas coisas. Nós precisamos de pessoas e de relacionamentos. Isso é uma fonte de muita alegria. Relacionamentos. Porém, quando falamos em pessoas, falamos em caráter, falamos em temperamento e falamos em personalidade. Ou seja, cada pessoa tem um caráter, cada pessoa tem um relacionamento, tem um temperamento, e cada pessoa tem uma personalidade. Vamos nos relacionar com pessoas que são generosas. Vamos nos relacionar com pessoas que são simpáticas, educadas, agradecidas, respeitosas, cumpridoras dos seus deveres, responsáveis. Quando nos relacionamos com pessoas assim, é uma fonte de alegria, gera alegria. Mas por outro lado, nós vamos nos relacionar com pessoas que são mal educadas, que são estúpidas, que são grosseiras, que são mal agradecidas, desrespeitosas, irresponsáveis, que não estão nem aí com nada. Faz parte dos nossos relacionamentos esses dois tipos de pessoas. Uma vai gerar muito prazer em nossas vidas, mas outras vão gerar problemas e tristezas. E por causa do quê? Exatamente por causa do caráter, por causa do temperamento e por causa da personalidade de cada um. Há uma frase que carrega em si uma grande verdade. Quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos. Vou repetir. Quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos. Essa é uma grande verdade. A grande questão é que quando nos relacionamos de fato com alguém, passaremos a conhecer essa pessoa do jeito que ela é e não do jeito que ela se mostra ser. São os relacionamentos que fazem a gente conhecer a pessoa do jeito que ela é. E parece que quando nós vamos conhecendo mais a pessoa, parece que as decepções também vão aumentando. Por isso que são admiráveis pessoas que nós não conhecemos, justamente porque não conhecemos. E de longe, como elas são admiráveis.
Diante desta problemática dos relacionamentos, que são fontes de alegria e ao mesmo tempo podem ser fontes de problemas e tristezas, o que a palavra de Deus nos recomenda? O que ela fala sobre isso? Então, Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 e 13, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Olha o que diz essa palavra. E qual é a recomendação? Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. É necessário, num relacionamento, que nós suportemos a outra pessoa. Por quê? Por causa do caráter, do temperamento dela, da personalidade dela, por causa da estabilidade da pessoa. Então, o que a Bíblia está recomendando é que nós devemos suportar uns aos outros. E notem o que a palavra diz. Vamos ler mais um pedacinho de Colossenses capítulo 3, versículo 12, a parte B do versículo. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só, o que ele está dizendo, a palavra? Que nós que devemos nos revestir de profunda compaixão. Não é uma leve compaixão, mas de profunda compaixão, de uma profunda bondade, de uma profunda humildade, de uma profunda mansidão e de uma profunda paciência. Essa é a recomendação, porque aqui está falando sobre os relacionamentos. A palavra está dizendo, na verdade aqui para nós, é que sem compaixão, sem bondade, sem humildade, sem mansidão e sem paciência, você não vai conseguir suportar ninguém. A verdade é essa. Nós não vamos conseguir suportar ninguém. Sabe, e os relacionamentos só serão fontes de alegrias se nós então formos capazes de ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência nos nossos relacionamentos. Você não precisa ter compaixão com uma pessoa lá da Rússia, ou pelo menos paciência. Ele está tão longe de você, você não tem relacionamento com essa pessoa. Você pode até orar pelos russos, isso seria bom fazer, claro, mas eu só estou dando o exemplo da distância e da questão de que você não se relaciona com uma pessoa, aqueles que se relacionam estão ao seu lado, estão na sua casa, estão no seu trabalho, estão dentro da sua igreja. A verdade é essa. Então, sem compaixão, sem bondade, sem humildade, sem mansidão e paciência, eu e você não vamos conseguir suportar ninguém. E a recomendação bíblica é: suportem-se uns aos outros. Mas como os relacionamentos são uma via de duas mãos, né? Nós precisamos saber que se você não tiver compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, ninguém vai suportar você. Essa é a verdade. Então você precisa estar revestido, conforme a Bíblia aqui, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, para que você possa suportar os outros. E você precisa estar revestido de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, para que as outras pessoas possam suportar você também. Para que os relacionamentos sejam
fontes de alegrias, além desses 5 atributos, quais? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então vou repetir, para que os relacionamentos sejam fontes de alegria, além desses 5 atributos, ainda tem 2 recomendações importantíssimas, para que os nossos relacionamentos venham ser fonte de alegria e não de problemas e tristezas. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Glória a Deus. São 2 recomendações importantíssimas para nós. Se eu quero ter relacionamentos e que eles sejam fonte de alegria para mim e para as outras pessoas, o perdão precisa estar presente. Porque querendo ou não, eu vou falhar, você vai falhar. Sabe, as pessoas que estão à sua volta vão falhar, talvez mesmo sem querer falhar. Mas nós falhamos, essa é a verdade. Então eu preciso perdoar, porque ele está dizendo aqui, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, porque elas existem. Em relacionamentos vai existir as queixas, os problemas, as rusgas, vão existir, misericórdia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, nós precisamos. Nos nossos relacionamentos, perdoar um ao outro. E perdoar como? Perdoem como o Senhor lhe perdoou. É assim que precisa ser para que os nossos relacionamentos venham a ser uma fonte de alegria. E ele diz, acima de tudo, revistam-se de amor. Porque nós não seremos capazes, meus irmãos, de suportar uns aos outros sem amor. Nós não seremos capazes de termos compaixão, de termos bondade, humildade, mansidão e paciência nos nossos relacionamentos sem amor. Nós não seremos capazes de perdoar sem amor. Então eu preciso ir no trono para poder receber de Deus essa capacidade de amar em nome de Jesus Cristo. Para finalizar, temos 2 opções. Irmos a Deus pedir ajuda para que Ele nos ajude. Para que Ele nos ajude. Para que possamos ser capazes de suportar uns aos outros. Para que nós possamos ser capazes de ter compaixão, sabe, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para que nós sejamos capazes de perdoar. E para que nós sejamos capazes principalmente de amar. Temos essa opção de irmos a Deus e pedir ajuda quanto a isso. Ou temos a segunda opção de irmos lá para o rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde não exista ninguém lá. Viver sozinho. Sabe de uma coisa? Não nascemos para viver sozinhos. A solidão é um dos maiores castigos, misericórdia. Nascemos para ter relacionamentos. Por isso, como eu vou me relacionar com as pessoas? É isso que vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus Cristo. Se eu olho para os princípios de Deus e vejo que Deus está me recomendando para suportar, está me recomendando para mim me revestir de profunda compaixão, de profunda bondade, profunda humildade, profunda mansidão e profunda paciência, e me capacitar também para perdoar. E se a recomendação está dizendo que acima de tudo eu tenho que ter amor, então, meus irmãos, vale a pena obedecer a Deus. Dessa forma, os nossos relacionamentos vão ser abençoados pelo próprio Deus e serão fontes de alegrias e não de tristeza. Misericórdia. Na maior parte do tempo,
será fonte de alegria. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, como é difícil os relacionamentos, Pai. Seja os relacionamentos marido e mulher, sejam os pais e filhos, filhos e pais, seja com os irmãos da igreja, seja com os vizinhos, seja no trabalho, seja no trânsito, tudo é muito difícil. Mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar. Nos ajuda a suportar, Senhor Deus amado, os erros, as falhas, os tropeços dos outros, Pai amado. Ajuda-me a mim e aos meus irmãos, Senhor Deus, para que sejamos revestidos desta compaixão maravilhosa, Pai. Dessa bondade, humildade, dessa mansidão e dessa paciência, que só o Senhor pode nos dotar de tudo isso. Também pedimos a capacidade de perdoar e principalmente a capacidade de amar, assim como o Senhor nos amou. Pedimos ao Pai Todo-Poderoso a sua bênção, para que os nossos relacionamentos venham ser fontes de alegria. Assim nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que você seja abençoado, que os seus relacionamentos sejam abençoados, que a sua família seja abençoada, que a sua casa, as suas finanças, o seu trabalho seja abençoado. De coração assim desejo, em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?